Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje começamos com o Bloco de Esquerda, que quer suspender os vistos Gold. Analisamos o encontro no final do mês entre Marcelo Rebelo de Sousa e Trump. Falamos do futuro do ensino em Portugal. Na política local, o Bloco de Esquerda faz levantamento de despejos nos bairros sociais do Porto. E na política internacional, Itália e França voltam a dividir a Europa com a guerra na migração. São então estes os temas hoje que temos para análise e comigo em estúdio tenho César Oliveira. César, obrigada desde já pela sua presença. Começamos precisamente por falar nos vistos Gold. Bom, este é um programa que se iniciou em Portugal em 2012, não é? Esta atitude do Bloco de Esquerda de querer cancelar os vistos Gold, digamos, é uma posição, quanto a mim, radical. Mas, pelo que se tem verificado, esse programa necessita de revisão, necessita de, se calhar, criação de regras para que isto funcione em função do espírito para o qual foi criado em 2012. Não se percebe, não é concebível que, por exemplo, no primeiro trimestre deste ano tenha havido 5.000 e tal de vistos Golds, 5.700 e desses 5.700, 5.300 tenham sido para o imobiliário. Qual era o verdadeiro objetivo dos vistos Gold, César Oliveira, antes de avançarmos? Naturalmente, e para quem está lá em casa, contextualizarmos os vistos Gold. O primeiro objetivo foi para chamar investimento estrangeiro para Portugal. Era necessário criar aqui o enriquecimento do país através dos ricos vamos dizer, dos ricos do estrangeiro, não é? Com regras, naturalmente, haveriam de tinham visto Gold, desde que tivessem um plano de investimento que se cifrava pelo menos em 500 mil euros. Ora bom, para quê? Para criar postos de emprego aqui. Para criar não só a riqueza, através digamos, daquilo que são depois, podiam vir a ser os bens transacionáveis, mas também criar emprego para os portugueses. Esse era o grande objetivo. Não criava nenhuma limitação a nenhum país, criava algumas limitações em relação ao tipo de investimento que se vinha a fazer cá. E, portanto, naturalmente que começou logo a acontecer e de acordo com um boom que também aconteceu no aumento do turismo, começou a agravar-se, começou a acentuar-se o destino desse investimento na parte imobiliária. E centrou-se mais na parte imobiliária. Centrou-se mais na parte imobiliária. Mas, quanto a mim, com uma situação que aconteceu que o Estado, os governos deviam estar atentos logo a isso. Não só fazer o investimento, comprar, mas dar a sequência ao objetivo do programa, criar emprego. Ora, como é que se criava emprego? Na reabilitação, obrigar a reabilitação. O comprar só não bastaria, havia de haver um programa que obrigava o investidor, os indivíduos que tinham visto Gold, a fazer a reabilitação desses bens imobiliários que compravam. Portanto, isso ia criar emprego dentro das diversas áreas, o que implica um imóvel, não é? Mas não foi. O que se tem verificado é que há muitas aquisições que foram realizadas e que elas estão na sua originalidade, sem nenhum investimento, sem nenhuma obra, quando muito uma ou outra contenção das fachadas por obrigação de segurança das autarquias, mas não mais que isso. E isso é, para mim, aqui a lacuna desta situação. E, no meu ponto de vista, penso que também é a grande justificação do Bloco de Esquerda para poder avançar com o cancelamento que eles dizem, mas acho que isso que acaba por, se esse contributo deles for ao encontro da revisão deste tipo de programa, na minha opinião é positivo, não é? Na minha opinião é positivo. Aliás, na minha opinião, e sobretudo naquilo que são a nossa prática de 2012, já lá vão 6 ou 7 anos, e portanto há aqui matéria já para nós, para os governos criarem regras nas áreas, especialmente aquelas mais frágeis,
porque há áreas em que os mecanismos de obrigações legais para criar investimentos num país já têm regras muito rígidas, controladas pelo Estado, não é? E essas acabam por se encaixar naquilo que é obrigatório. As outras, as mais vulneráveis, mais fáceis, como no caso do imobiliário, não têm regras praticamente, não é? Já se sabe que eles, ao comprarem, os têm visto gold ao comprar, devem preservar o bem, devem fazerem a requalificação, mas como não há ninguém a obrigá-los, vão ficando as coisas para aí penduradas. Portanto, César, qual é o balanço que podemos fazer destes anos de vistos gold? Olha, apesar de tudo, este programa provocou a injeção de muito capital no nosso país. Não foram criadas os postos de emprego que se previam, com 9 mil postos de emprego ou à volta disso, não é nada de significativo. Agora, o que houve injeção de dinheiro cá, houve realmente. Quem é que mais tirou proveito destes vistos gold? Ou quem mais investiu, de facto, no que diz respeito a estes vistos gold? Foram vários destinatários, né? Neste caso concreto. No imobiliário eram aqueles que tinham prédios que não lhes davam destino e que abriu-se aqui uma porta para que o país e essas pessoas pudessem ter, digamos, um fim daqueles bens que eles próprios não tinham interesse nem tinham possibilidade de reabilitar. Porque o que acontecia é que muitas vezes havia a necessidade de reabilitar um prédio que era de um proprietário e que não tinha sequer dinheiro para mandar cantar um cego que fará reabilitar o prédio. E, portanto, ao vender, ou continuava a deixar a degradar-se permanentemente até à ruína, e com implicações também isso tinha para as autarquias, nomeadamente, que em alguns casos as autarquias tinham que socorrer na contenção e na limpeza dos bens e não sei o quê, e não sabiam quando é que iriam receber. Essa injeção desses investidores veio aliviar veio facilitar não só os poderes locais nessa perspectiva, como também os proprietários que eram frágeis, que não tinham realmente possibilidade de manter os seus bens. E depois algumas indústrias que foram criadas aqui e alguns comércios que foram criados com a injeção de estrangeiros. Aliás, estima-se que os maiores investidores tenham sido de origem chinesa, não é? Que de facto se vê que tem aumentado substancialmente a presença dos chineses cá em Portugal através de vários canais, até ao mais alto nível, nomeadamente a EDP, veja-se, não é? E outros, mas vão proliferando por aí portanto, mas é uma injeção na economia portuguesa, está cá no nosso território. E como é que podemos analisar o facto do Bloco de Esquerda querer suspender os vistos gold? Porque ele quer, porque entendem que aqui neste programa há branqueamento de capitais e há corrupção e há, nomeadamente, o branqueamento de capitais em relação aos indivíduos originários de países que querem colocar aqui o dinheiro, mete aqui o dinheiro para tirarem de lá, para o aplicarem, para branquearem no seu próprio país. Isso acontece, o Bloco de Esquerda, eu acho que tem razão, que isso, em muitos casos acontecerá isso, e o Bloco de Esquerda há de querer, na minha opinião, não quer, na minha opinião, não vai querer, não é possível que queira estancar uma fonte de riqueza para o país. Agora, criar regras, acho que tem legitimidade. Seria o mais legítimo, César, mais criar legitimidade, mais regras de legitimidade e de seriedade. Veja-se o que tem, as vigarices que tem havido aí, nomeadamente nos agentes que autorizam isto e outros que nem se sabe, que estão em averiguação, e portanto, o Bloco de Esquerda a pôr mão nisto, acho que é positivo. Não vamos agora aqui, eu acho que o objetivo deles não é
acabar pura e simples, é criar regras, não é? Porque não me acredito que não queiram continua a haver injeção de investidores estrangeiros aqui em Portugal, que isso favorece a nossa economia. Muito bem. César, passamos agora então ao nosso próximo tema. Falamos de Marcelo Rebelo de Sousa, que se encontra com Donald Trump no final do mês. Dois líderes muito diferentes, Marcelo Rebelo de Sousa e Donald Trump, semelhanças e, digamos assim, diferenças entre estes dois líderes. Estamos todos curiosos em ver como é que vai ser. Como estávamos curiosos em ver o líder dos Estados Unidos com o líder da Coreia do Norte, e que as coisas passaram-se sob o ponto de vista mais ou menos de uma representação teatral, que agora vamos ver quais são os objetivos, ou quais são os resultados, com Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa vai à América a propósito do encerramento do mês de Portugal nos Estados Unidos, não é? De facto, os Esteve lá também na comemoração do 10 de junho. No 10 de junho, e o encerramento deste mês de Portugal é no dia 26 e 27, em Washington. E, portanto, o Marcelo Rebelo de Sousa vai a esse encerramento e programou naturalmente, até porque foi visível que o Donald Trump não recebeu o chefe de Estado português no dia 10 de junho, porque não estava, porque não tinha agenda, e agora é evidente que é razoável, dado que até há boas relações entre Portugal e os Estados Unidos, que é razoável que o Presidente dos Estados Unidos receba formalmente o chefe de Estado. E acho que o chefe de Estado também tem interesse em ser recebido por o Presidente dos Estados Unidos, independentemente, não estamos agora a falar de Trump ou de outro qualquer, é importante para Portugal que o chefe de Estado português seja recebido pelo Presidente dos Estados Unidos. Para quê? Para naturalmente, fazer jus àquilo que são as boas relações que tem havido ao longo de décadas, de séculos com os Estados Unidos. E depois também para preservar aquilo que é fundamental para nós, é o incremento ou se quisermos, a valorização dos nossos portugueses na América, que tem grande expressão qualitativa, são exemplo, quer ao nível da força do trabalho, quer ao nível da força de investimento. Os portugueses estão bem cotados na América, veja que até já são candidatos a cargos ministeriais e autárquicos nos Estados Unidos com grande sucesso. E agora veja-se que António Costa está neste momento a fazer visita a 60 países, a 60 países a 60 cidades dos Estados Unidos, onde proliferam muito investimento e muitos portugueses espalhados por essas 60 cidades. Com 130 ações é o que está classificado, é o que está quantificado. Bom, isso é positivo, muito positivo, não é? Isto é tratar da nossa economia, isto é tratar do nosso futuro, isto é tratar... Estabelecer também aqui um reforço bilateral entre os dois países. É mais, se quisermos, é mais o interesse, eu vejo mais do ponto de vista do nosso interesse, que naturalmente que é para a América também importante, porque a América considera muito os nossos portugueses que estão em várias cidades, e portanto o encontro com Marcelo e Trump vai ser cordial. Vai ser cordial. E Marcelo é uma pessoa que se adapta muito bem, é uma pessoa com uma inteligência fantástica e com uma vontade fantástica. Está cada vez melhor a conviver com as diversas situações, e eu creio que mesmo que aconteça a Trump algum tique daqueles que nós não gostamos, Marcelo vai saber contornar isso e vai capitalizar a favor dele, de certeza absoluta. Portanto, é importante que haja uma boa relação
de Portugal com os Estados Unidos e com o Presidente, seja ele quem for. E, portanto, Marcelo, ou este encontro vai ser muito interessante. Até porque também as comunidades portuguesas estão bem integradas e é preciso também reforçar os portugueses e as comunidades. Portanto, o Marcelo vai, no fundo, criar uma alavanca para que os portugueses se sintam mais personalizados e mais respeitados na América. E para Portugal também é bom, porque esses portugueses, embora estejam enraizados já na América e as suas famílias já lá começam a ficar e não sei o quê, mas nunca esquecem definitivamente as suas raízes. Portanto, acho que é bom para todos, e apesar de poder parecer insignificante, mas estas coisas para um país pequeno como Portugal, que se põe, digamos, de igual para igual com um monstro como é os Estados Unidos, acho que é muito dignificante para nós e impõe Portugal no mundo, não é? Quer dizer, o Presidente dos Estados Unidos tem aquele conceito, e muita gente não gosta dele, enfim, mas não deixa de ser o Presidente dos Estados Unidos. E, portanto, ele ter também a deferência com Portugal de receber o nosso chefe de Estado e de, depois, em simultâneo, que é o que tem acontecido, ir tratando bem as nossas comunidades, e esta visita do chefe de Estado português é também para corrigir alguns desvios que têm acontecido e reforçar outros caminhos que é preciso fazer de novo. É muito importante, acho que o Marcelo, que vai prestar mais um excelente serviço a Portugal. César, falamos agora da educação. Falamos do futuro do ensino em Portugal. Olha, isto é de alguma forma preocupante. Porquê? Porque, de facto, há números que dizem que há menos 20 mil alunos do secundário, menos no ensino superior, mas quantificados 20 mil alunos no secundário a menos, e que tem sido progressivamente negativo desde 2007. E em contrário, há mais 3.700 professores. Veja, menos alunos, mais professores. O que é que isto deve representar? O que é que deveria? Porquê é que isto acontece? Acontece porque há 12 mil professores em baixa médica. 12 mil professores em baixa médica. Isto é muito preocupante. Porquê é que as pessoas estão com baixa médica? O porquê? Estará mal alguma coisa naquilo que são o exercício das suas próprias profissões que os leva muitas vezes a ficar com baixa médica? Provavelmente acontecerá isso, porque esta coisa de ter que regular com os meninos, com os pais e não sei o quê, com as regras castradoras e não sei o quê, naturalmente afetará psicologicamente também muitos professores, por um lado. Por outro lado, é evidente que os nossos professores vão envelhecendo. E enquanto que havia a possibilidade dos professores no passado reformarem-se um pouco mais cedo, porque é uma profissão de desgaste, agora os professores trabalham até à reforma normal, e isso provoca, digamos, com falta de qualidade para exercer o ensino e recorrem à baixa médica. Portanto, há mais 3.000 e tal pessoas, 3.700, para suprir aquilo que é a realidade de 12 mil baixas. Bom, e então agora que é que está aqui mal? Então há menos alunos e mais pessoas, então como é que é? Bom, aliás, uma diminuição dos alunos que já se registra desde 2007 ouvi um responsável dos professores a nível nacional dizer, e bem, que era preciso começar a criar um conceito de melhor qualidade no ensino através de turmas mais pequenas. Ora, se houver turmas mais pequenas, não pode haver turmas mais pequenas para dar emprego aos professores. Não é isso que se pretende. Mas havia de haver mais turmas mais pequenas que de alguma forma exigem mais pessoas, mas para qualificar melhor o ensino,
para possibilitar, dar mais possibilidade aos alunos de ter turmas mais pequenas para receber do seu professor melhor atenção, melhor acompanhamento. Repare-se que em turmas grandes o professor tem que se expressar muito mais. Se for turmas mais pequenas, pode-se concentrar mais e pode dar uma atenção a um aluno que esteja mais dificuldade e aumenta a qualificação do ensino. Portanto, espera-se que este seja um objetivo. Bom, e dizemos assim, porque há cá há menos 20 mil alunos? É preciso dar aqui uma explicação para quem não está a ouvir. Isto é que está a acontecer porque a natalidade baixou muito no nosso país. E não é porque as pessoas não vão estudar, porque cada vez vai mais gente estudar, até aos 18 anos cada vez mais. Só que não há menos gente. E há menos gente, aliás, há alguns que dizem, porque é que há menos gente? Porque a Troika, não sei quantos, começou a castigar as famílias, e as famílias não tinham dinheiro para ter mais filhos e pronto. E se calhar também por isso. Mas há também, claramente, aqui uma situação que me preocupa, é que não há tanta preocupação nos casais de ter filhos. Querem mais comodidade na vida, querem casar cada vez mais tarde e depois já não podem ter filhos, querem ter liberdade para as suas coisas, para as suas vidas e não sei o quê. Portanto, não há, na minha perspectiva, não há da parte dos casais, era um assunto que nos levava aqui a muito tempo de discussão, mas não há da parte dos casais mais recentes a preocupação de ter filhos. Por menos fazer aquilo que era elementar, manter a população, que é cada casal ter 2 filhos, não é? Mas sabemos que há muitos que não têm nenhum e há muitíssimos que só têm um. E raramente são aqueles que têm 3. Está a ver? O que acontecia antigamente que havia casais que tinham 12. A renovação das gerações. A natalidade baixou por causa disso também. Passamos agora ao nosso próximo tema. Falamos de um tema local, muito rapidamente. O Bloco de Esquerda faz um levantamento de despejos nos bairros sociais na cidade do Porto. Bom, Como é que podemos olhar para isto? Isto aqui é o Bloco de Esquerda e a CDU que estão atentos a esta situação da habitação social, que é de facto uma população tipo de simpatizantes destas áreas políticas, e eles estão a fazer o seu trabalho de casa. A Câmara está a fazer o seu trabalho de casa deles. A Câmara quer aplicar, quer ter melhor habitação para os seus habitantes, e para ter melhor habitação é preciso ter mais rendimento. Portanto, o que eles querem, a Câmara quer, é aumentar mais à volta de 10% as rendas de habitação social, não é? E o que, para poder dar melhor habitação. E o que a CDU e o Bloco de Esquerda pretendem, e bem, portanto estão a defender a sua dama, é que não, de alguma forma, combater a atitude da Câmara de procurar meios que não são absolutamente escorreitos para aumentar as rendas. E, portanto, a Câmara está a fazer alguns despejos que têm que ser observados. É o que o Bloco de Esquerda anda a fazer, e a CDU, acho eu também, e bem, porque também não se pode fazer despejos de qualquer maneira para depois poder lá meter outro com uma renda maior. É preciso ver o que é que está a acontecer. Portanto, as incidências, aí há uma discussão das incidências se é num rendimento bruto ou num rendimento líquido. Isso está regulado, é só fazer cumprir o que está regulado. Bom, mas também é lícito que a autarquia queira gerir isto com a oportunidade de possibilitar melhor habitação para os portuenses, na busca de melhor rendimento também. Muito bem. César, passamos agora ao nosso último tema. Falamos de Itália e França. Voltam a dividir a Europa na questão da migração. Olha, isto é um problema de fundo, como falámos agora nesta questão, falamos agora nos vistos gold. Isto não é bem a mesma coisa, mas é uma situação que tem que ser encarado na globalidade. Este é um plano que a União Europeia assumiu para socorrer os migrantes dos conflitos, não é? E até criaram cotas, não é? Portanto,
aqui esta atitude de Itália naturalmente não é admissível, não é? Mas também não é admissível a expressão que o Presidente Macron fez em relação à Itália, chamando-lhe acusou-os de cínicos e irresponsáveis. É muito violento isto, tendo em conta que todos sabemos que Itália e a Grécia são os países principais vítimas, a porta de entrada são as principais assim. vítimas, portanto, e sabendo que nós agora vamos sabendo que França teve uma cota de 9.800 migrantes para receber e que não cumpriu, parte deles que ainda não cumpriu. Portanto, há aqui alguma imoralidade nesta coisa. Portanto, é um conflito, os dois países. Mas é um conflito, está aqui um conflito que eu espero que se resolva rapidamente. E que a Europa tem que olhar para ele, porque a Europa tem que olhar para ele. A Europa tem que rever este programa outra vez, rapidamente, porque senão isto descamba. Ou então, ou tem que decidir, não, agora nós já fechamos, tenho que ir para outros, tenho que ir para a Rússia, tenho que ir para os países árabes, mas tem que criar regras e de entendimento entre eles, não pode ser com estas bicadas. Se não houver aqui... E também os próprios países europeus, todos aqueles que fazem parte do projeto europeu, têm que estar alinhados com o mesmo projeto de imigração. Sintonizados com aquilo que tem que ser uma atividade e cumprirem. Não é só dizer à Itália, tens que... é inadmissível que não recebas aqui mais 600 e os outros ainda não receberam 9.000 os outros 9.000 e outros que calhar poucos receberam. Portanto, é preciso tratar isto com a equidade e, portanto, acho que eu espero que, César, que haja um pedido de desculpas de facto de França para que isto possa normalizar e porque senão vai haver um encontro entre o Macron e o primeiro-ministro italiano, se calhar nem há já por causa disto e as más relações entre países e sobretudo os países europeus não é bom para a comunidade. Muito bem, César, terminamos o nosso espaço opinião então hoje com esta questão da migração. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Até a semana. Foram então estes os temas em análise hoje e fechamos com a questão da migração na Europa. Eu regresso amanhã.